people! This is me, this is Giovanna. Sejam bem-vindos para mais um episódio do meu podcast. E hoje vou trazer um episódio especial sobre o AKB48, que é esse grupo japonês que eu amo. E esse episódio, ele tá relacionado a um especial muito importante de final de ano, né, no Japão. Então vai ser bem maneiro a gente compreender e descobrir mais sobre a história do AKB dentro desse evento, mas também trazer o evento que o AKB criou a partir desse grande evento de final de ano, que é o Kohaku Utagasen. Eu tinha pensado em trazer no final do ano passado, só que as coisas estão atrasadas mesmo, é isso, não tenho o que fazer, eu tento, mas não dá, então pelo menos estou trazendo. Então assim, a minha ideia é de passo de formiguinha conseguir trazer as coisas que eu quero trazer. Falar, enfim. E esse do AKB era que eu queria trazer agora. E depois, se Deus quiser, eu vou trazer um episódio de Chocolate História. Dedos cruzados. Um ponto importante é que se vocês quiserem ver imagens sobre esse episódio, vai estar lá no Instagram, que é @ElizabethMargot_. Agora eu tenho o TikTok, que é o @ElizabethMargot_. Então, assim, tá tudo barbarizante como Elizabeth Margot _. Não deixem de ver, porque eu tô postando várias coisas no TikTok e todos os episódios do podcast tem algum post no Instagram com imagens, enfim, coisas específicas pra vocês verem e aprenderem mais sobre o episódio em questão, tá bom? Então não vou me delongar muito, não vou me prolongar muito. Vamos para o episódio. Gente, o Kohaku Utagasen, ele pode ser chamado, né, só de Kohaku, é um programa mais assistido do Japão em toda a história. É da emissora pública japonesa NHK. Então, às vezes, ele é conhecido como NHK Kohaku Utagasen. E, é um programa super tradicional que acontece desde 1951, quando começou no rádio em 51, só que em 53 passou a ser transmitido pela TV, né, a emissora pública japonesa. E desde então é exibido, tá? Ele é realizado sempre na véspera do ano novo, ou seja, no dia 31 de dezembro. E assim, o estilo do programa é basicamente voltado para música, para apresentações de músicas, tá? Em sua maioria de J-pop, né? De músicas japonesas, seja J-pop ou músicas mais undergrounds, enfim. Porém, nos últimos anos, com o crescimento do K-pop, o Utagasen começou a englobar também esses outros grupos que são, né, os grupos de K-pop. Mas assim, eu não vou ficar falando quem participou do quê, eu vou focar só no AKB. Eu só tô explicando um pouco mais o que é o evento para vocês entenderem, mas depois eu vou explicar sobre a trajetória do AKB. E como é que é esse programa? Esse programa ele é baseado em uma competição de 2 grupos. O Shirogumi, que é a equipe masculina da cor branca, e o Akagumi, que é a equipe feminina, que é a cor vermelha. Eu procurando aqui, né, fazendo a minha pesquisa, parecia, né, eu não vou dar tanta certeza, mas parecia que essas cores branca e vermelha foram baseadas nas cores da esgrima. Só que eu não posso garantir, porque um lugar eu achei isso, outros eu não achei nada, e japonês é complicado, então fica essa curiosidade / fato, que não podemos confirmar tão bem. E aí, a ideia é que esses 2 grupos vão competir entre si e os jurados que estão lá no programa, que cada ano muda, e o público vão votar para decidir o grupo vencedor do ano. E como é que você faz para participar do Utagasen? Você é convidado. Geralmente, quem é convidado são os grupos, né, são os cantores, enfim, artistas que mais se destacaram no ano, né, naquele ano em específico. E é considerado, um ponto alto na carreira do artista ser convidado e participar do Utagasen. Atualmente, ele não é mais tão visto como era antigamente, até porque a gente tem, né, o advento da internet, então muito se dispersou com relação à TV. Mas ele ainda tem um peso muito grande, principalmente nessa ideia de que é um ponto alto dentro da carreira do artista. Então, só vou recapitular como o programa funciona. Eu tenho a equipe Shirogumi, que é a equipe masculina na cor branca, e tenho a equipe Akagumi, que é a equipe feminina na cor vermelha. E essas equipes vão performar músicas, enfim, e estão disputando, a coroa do ano. E quem vota são os jurados convidados, que podem ser desde atores, a músicos, a esportistas, até o público que está assistindo, seja o público no teatro que está assistindo ao vivo ou o público em casa vendo pela TV. E aí, no fim, através dos votos, é eleito
o grupo, né, vencedor, ou o masculino ou o feminino. Show? Sobre o AKB. O AKB, ele já participou, contando esse ano de 2025, ele já participou 13 vezes. A primeira participação do AKB no Utaga Sen foi no 58º Kohaku, a edição 58. Ela ocorreu em 2007 e o AKB apresentou um medley de Ai no Tane, que é uma música de um grupo ídolo japonês feminino muito famoso, né, e bem pioneiro na indústria idol japonesa, que é o Morning Musume, e também cantaram Sakura no Harabirata Chi, que é a música de debut do AKB, Sakura no Harabirata Chi ka sakukoro. Isso fez parte, né, de um segmento especial chamado Akihabara, que é justamente a região que o AKB fica, que o teatro do AKB fica, e também é uma região que é muito conhecida por ter muitos ídolos, né? É um ambiente muito propício para nascimento de ídolos e locais para idol fazer show, enfim. Então, essa foi a primeira vez que o AKB participou de um Utaga Sen, na 58ª edição, em 2007. O segundo Kohaku Utaga Sen que o AKB participou foi o de 2009. O grupo não participou do de 2008, mas foram chamadas a partir de 2009 e ficaram sendo chamadas anualmente até 2019. Foi no 60º Kohaku Utaga Sen. Foi no ano de 2009 e o grupo performou River icônica. No ano de 2010, nós tivemos a 61ª edição do Utaga Sen e a segunda participação do AKB no programa. Foi no ano de 2010 e foi um compilado do álbum que o AKB lançou naquele ano, que é o Kamikyoku Tachi. No 62º Utaga Sen, que foi em 2011, o AKB performou as músicas Kazewa Futaru, o Flying Get e Everyday Katyusha. E foi o ano em que o time vermelho, o time, né, o Akagumi, venceu o Utaga Sen. O Utaga Sen de 2011 foi o último que a Maeda Tsuko participou. Ela se graduou no meio do ano de 2012, então este é o último que ela está presente como membro do AKB, porque como membro graduada, ela participa tanto no de 2015 quanto no de 2025. Já no ano de 2012, com o 63º Utaga Sen, o AKB performou Usa, Jinkum Check e Manatsu no Sun is Good. No ano de 2013, no 64º Utaga Sen, o AKB performou Koisu Fortune Cookie e Heavy Rotation. Foi o ano que a Oshima Yuko anunciou a graduação dela ali, no programa. Então, a gente considera o anúncio de graduação do Oshima Yuko como o anúncio mais assistido, né? Como o anúncio que teve o maior público assistindo, porque foi ali em rede nacional. Esse ano de 2013, né, o 64º Utaga Sen, o time feminino, o Akagumi, venceu também. No 65º, que foi em 2014, foi performado Kokoro no Placard. Kokoro todo no placard, imigani te kuretara, koku no kimochi ya wakaru no ni. Já no 66º, que foi em 2015, foi performado também um medley do AKB, e em especial por causa do 10º aniversário do AKB, né, 2015, o AKB foi fundado em 2005, e também foi o último Utaga Sen da Takahashi Minami, que era a Sokantoku do AKB, né, um grande membro, importantíssima membro do AKB, da primeira geração. E nós tivemos o retorno da Maeda Tsuko e do Oshima Yuko para essa participação especial, justamente por ser o último da Takamina e também por ser em comemoração ao 10º aniversário do AKB. Esse ano também foi vencido pelo Akagumi. O grupo feminino venceu em 2015. Já em 2016, no 67º Utaga Sen, nós tivemos o Yomi no Kohaku Senbatsu e especial medley. Então, foi um medley com várias músicas, que incluiu desde River a Kimi wa Melody. Kimi wa Melody, Melody, Natsukashi Harmony, Harmony. Isso aqui, enfim.
foi também o último Utaga-sen da Shimazaki Haruka e da Kojima Haruna. Foi nesse ano que a gente teve uma coisa um pouco diferente ali na apresentação da AKB no Utaga-sen. Houve uma competição especial, que é chamada de Yume no Kohaku Senbatsu Sonseikyo, para escolher os membros ali que vão estar na parte da frente da apresentação. Todos os membros da AKB grupo, tá? Com grupos irmãos e tudo mais, estavam presentes. Então, teve membro da AKB, do SKI, do NMB, do HKT, competiram para formar esse Dream Team e cantaram uma música. Quem foi a grande center, a grande vencedora desse Yume no Kohaku Senbatsu Sonseikyo foi a Yamamoto Sayaka, como aí a center vencendo essa competição, mais outros 48 membros que foram escolhidos pelos fãs para estarem ali na frente nesse medley especial, tá bom? Esse ano também foi vencido pela equipe Akagumi, pela equipe feminina. Então, era o segundo ano consecutivo com a equipe participando que a equipe feminina vencia. Show? Já em 2017, no 68º Utaga-sen, houve também um outro medley, que foi o Kohaku Medley, que performaram várias músicas importantes ali no período para o grupo. Também foi a última vez da Watanabe Mayu, uma grande membro, importante membro dentro da AKB, e da Kitahara Rie, participando do Utaga-sen como membros do AKB. Já no 69º, que ocorreu em 2018, foi usado a música Koisu Fortune Cookie, feat. O grupo BNK48, que é um grupo irmão asiático, não é um grupo irmão japonês, tá? É um grupo irmão asiático. Então, elas se uniram para cantar essa música no 69º Utaga-sen, tá? Esse ano também foi o ano em que o grupo feminino venceu novamente. O Utaga-sen de 2018 foi o último que a Sashihara Hino participa como membro. Ela se graduou em 2019 e volta a participar agora como membro graduado em 2025. O ano de 2019 foi o último ano que a equipe participou de um Kohaku. Foi o 70º, a edição 70 do evento. E nele, o AKB performou a música Koisu Fortune Cookie. Koisuru Fortune Cookie. Com a World Selection. O que seria isso, né? Membros de vários grupos da franquia foram pro Kohaku se apresentar. Então, a gente teve membros do SKI, NMB, HKT, NGT, STU, que são membros irmãos no Japão. Mas tivemos membros irmãos fora do Japão. O JKT, o BNK, o MNL, AKB Team Xangai, o AKB Team Taipei, que agora a gente chama de TPE48, o CGO, o CGM e o DEL48. De todos os nomes que eu falei, o DEL48 e o CGO48 não existem mais. Eles acabaram nesse período de tempo aí entre 2019 e 2026, que é o ano que eu estou fazendo esse episódio para vocês. Muito devido também à questão de pandemia, enfim. Foi realmente bem ruim 2020. E aí esses dois grupos, eles se desfizeram. Só que os outros continuam, né? E o AKB depois não foi mais chamado para o Kohaku Utaga-sen. Ficou 21, 22, 23, 24 sem ser convidado. Voltando agora só em 25, em homenagem aos 25 anos do grupo, né? O grupo AKB. Uma coisa que eu achei interessante, eu devo fazer uma postagem lá no Instagram, mas de 2019 até hoje, até 2026, apenas 13 membros estão ainda no AKB. Essas meninas que participaram do evento lá em 2019, apenas 13 delas estão no AKB. Quando eu falo participaram, eu tô falando que foi o grupo todo que participou. Não foi o grupo todo. Então, eu não estou colocando aqui na conta membros que não estavam presentes no evento. Mas as membros que foram no evento, que participaram, apenas 13 estão ativas ainda no AKB. É a Saho, a Maho, a Yu, a Narumi, a Chiba Iri, a Negano Serika, a Fukuoka Seina, a Yami Suzuha, a Gyoten Yurina. Essas duas não estão trabalhando na AKB agora. Elas estão trabalhando no KLP48, que é o Kuala Lumpur 48, mas já vão voltar para a AKB agora no final de fevereiro.
de 2026. Então, por isso que eu estou fazendo a conta delas aqui. A Takuchi Manaka, a Shitao Miu, a Mugaichi Mion e a Yamauchi Mizuki. Então, elas participaram do evento e ainda estão no grupo. Foi, assim, o último Kohaku de muitas meninas. Mas, assim, das principais, foi o último da Mineki Minami, da Yokoyama Yu, que era a Sokantoku, antes da Mugaichi Mion e antes da Kurano Narumi. Da Yukirin, né, da Kashiagi Yuki. E também foi o último da Okada Nana. Citei algumas membros aqui importantes pro grupo, né? E até importantes para o pós, né? O 2020 e tal. É só para vocês terem uma noção. Em 2020, o AKB não é convidado para o Utaga Sen. Porque houve muitas questões em 2019. Houve uma crise absurda dentro do grupo. Escândalos, enfim. Que minou muito a popularidade do AKB. Manchou muito a história do AKB e ele não foi convidado. Em 2020, a gente tem, né, a Covid e o grupo começa a entrar numa nova fase, a gente já conversou sobre isso, e vai se reestruturando, né, até agora. Isso era visto para alguns como algo vergonhoso, mas para outros não tanto. Tipo, tá, vamos seguir nossa vida, vamos fazer nosso trabalho. E aí, em 2025, nós temos o 76º Utaga Sen, onde o AKB foi convidado para participar. A participação do AKB está se dando muito devido aos 20 anos do grupo, que foi completado agora, em 2025. Então, a apresentação do grupo foi baseada nisso, nos 20 anos, né? Então, a gente pode chamar de o Super Hit Medley dos 20 anos da AKB. E ele trouxe algumas membros graduadas para performar junto com as membros do AKB. Quem eram essas membros? A Oshima Yuko, a Takahashi Minami, a Kashiagi Yuki, a Itano Tomomi, a Maeda Tsuko, a Kojima Haruna e a Mineki Minami. São membros aí importantes, algumas da segunda, outras da primeira e outras da terceira geração. E a Sashi, né? A Sashihara Hino aí não é das gerações originais, mas ela é da 5ª geração. E é muito importante para a história da AKB, essa Sashi é maravilhosa. Então, essas membros participaram desse ano de 2025 do Utaga Sen, junto com todas as membros do AKB atual, que ao todo, atualmente, o AKB tem 48 membros ativas. E todas essas meninas participaram e foi uma performance lindíssima. Eu vou botar umas imagens da performance. Vale super a pena. Nossa, foi muito bonito. Elas performaram Heavy Rotation, Koisu Fortune Cookie e performaram Aitakata. Aitakata, 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 yes! E aí a gente finaliza a participação do AKB até agora. Espero que esse ano sejam convidados de novo. No Utaga Sen. Só que o AKB, sendo o AKB, ele criou uma versão própria do Utaga Sen. E é isso que a gente vai falar agora. Gente, o que eu mais gosto do AKB é isso. Eles criam um universo, um mundo, uma realidade paralela no grupo, assim. E tudo tem um AKB. Sei lá, cara, é um grupo, assim, muito louco, que eu amo muito, assim. É muito, muito, sei lá. E, tipo, não ia ser diferente. Então, o que acontece? O AKB criou o Kohaku Taikyo Utaga Sen, que é justamente o estilo, né, a ideia do programa do final de ano, que eu já expliquei pra vocês, só que só com membros do AKB, só com músicas do AKB, enfim, é um show anual pra isso. Esse evento começou em 2011, no dia 20 de dezembro de 2011, no Tokyo Dome City Hall. E foi o primeiro Kohaku feito só pelo AKB, baseado nesse programa que eu trouxe para vocês. Em 2011, o AKB mais os grupos irmãos japoneses foram divididos em 2 grupos, como o programa que eu já expliquei para vocês. E esses 2 grupos vão alternar aí nas performances de músicas, né, musicais, de todos aí os 48 grupos irmãos. Então, vai ter música do AKB, vai ter música do SKI, vai ter música do NMB, HKT e etc. Geralmente, vai ser feito tipo um shuffle, um embaralhamento entre os membros, fazendo com que as membros originais das músicas acabem não performando essas músicas. Outras membros performem as músicas, né? Pra gerar formações alternativas e originais. Eu acho muito maneiro isso. E, geralmente, as capitãs dos 2 times também tinham músicas solo para performar. Então, vamos falar do primeiro Utaga Sen
do AKB. 2011, no dia 20 de dezembro de 2011, no Tokyo Dome City Hall, que teve, né, como participante o AKB, o NMB, o SKI, o HKT e, em especial, o JKT, que é o grupo irmão asiático do AKB, Jakarta 48. O grupo vermelho, Akagumi, tinha membros do AKB e do MMB. E quem era a líder era a Takahashi Minami. Ainda não levava o nome Akagumi, mas já tinha as cores, assim, e já estava seguindo essa mesma ideia. Por isso que eu já coloquei o nome aqui, tá? Já o grupo branco, né, o Shirogumi, ele tinha membros do AKB, do SKI, do HKT e, né, do JKT. Quem era sua líder? Oshima Yuko. E quem vence esse primeiro Utaga-sen é o time Shirogumi, da Oshima Yuko. Já o segundo Utaga-sen ocorreu em 2012, no dia 17 de dezembro de 2012. E aí a gente já vai ter os nomes como é no programa de final de ano, o Shirogumi e a Akagumi. Shirogumi sendo branco e a Akagumi sendo vermelha. No caso aqui, quem fazia parte do Shirogumi, na equipe branca, eram membros do AKB, do SKI, do NMB e do HKT. Já quem fazia parte do Akagumi também eram membros do AKB, SKI, NMB, JKT e SNH, que é um grupo irmão asiático do AKB na China, mas que depois de 2012, acho que foi em 2016, se eu não me engano, ele se separa e virou um grupo, tipo, sem relação nenhuma com a franquia 48, apesar de levar ainda o nome SNH48. A capitã da equipe vermelha, a Akagumi, foi a Shinoda Mariko. E a capitã da equipe branca, a Shirogumi, foi a Takahashi Minami. Quem vence esse segundo Utaga-sen do AKB é a equipe vermelha, a Akagumi. Já o terceiro Utaga-sen do AKB, que foi feito em 2013, no dia 17 de dezembro de 2013, teve a equipe branca Shirogumi, membros do AKB, do SKI, do NMB e do HKT. A capitã deles era a Yokoyama Yu. Já o Akagumi, que é a equipe vermelha, teve membros do AKB, SKI, NMB e HKT, com a capitã Watanabe Mayu. Aqui eu já não tenho nenhum grupo irmão asiático. E aí é isso que eu quero que vocês foquem, porque a partir daqui a presença de grupos irmãos asiáticos vai cair. Quem vence esse terceiro Utaga-sen é a equipe branca Shirogumi. O quarto Utaga-sen do AKB ocorreu em 2014, no dia 16 de dezembro de 2014, e a equipe branca Shirogumi tinha como a capitã a Watanabe Mayu. A Akagumi, que é a vermelha, tinha como capitã a Matsujurina, sempre com as membros, né, do AKB, do NMB, do HKT e do SKI, tá bom? Tira agora grupos irmãos asiáticos. Quem vence a de 2014 foi a equipe Shirogumi, a equipe branca da Watanabe Mayu. Já o quinto Utaga-sen da AKB, em 2015, ocorreu no dia 15 de dezembro de 2015. A Shirogumi, que é a equipe branca, tinha como a líder a capitã Asashihara Hino, e a Akagumi, que era a equipe vermelha, tinha como capitã a Okoyama Yu. Também houve a apresentação da Tia Ling Mai, ou como é conhecida, Machalin, que foi a primeira Kinkyusei tailandesa que o AKB teve. Ela performou sozinha a Heavy Rotation, foi a apresentação dela no grupo. A Machalin ficou no grupo até fevereiro de 2024. Também foi em 2015 que nós tivemos a primeira participação, né, o primeiro ano de participação do NGT48, que foi aí um grupo irmão lançado nesse ano de 2015, grupo irmão japonês. E participou aí pela primeira vez do Utaga-sen do AKB. Também foi o último Utaga-sen da Takahashi Minami, né? O último Utaga-sen do AKB da Takahashi Minami foi esse, justamente com o do mesmo ano, o Utaga-sen, que também foi um medley de 10 anos. Já o sexto Utaga-sen de 2016, a equipe Shirogumi, que é a equipe branca, teve como capitã a Miyazaki Sakura. Já a Akagumi, que era vermelha, teve como capitã a Kashiwagi Yuki, que foi a equipe vencedora, a Akagumi, tá? A vermelha. O sexto Utaga-sen da AKB ocorreu no dia 15 de dezembro de 2016
E uma coisa que eu não tô falando nos outros, mas já é pra estar meio que embutido aqui, todos esses Utagassens ocorreram no Tokyo Dome City Hall, que é uma casa de show menor que o Tokyo Dome, mas que é ali próximo, de meio adjacente, tipo o Maracanã e o Maracanãzinho. Pra quem é do Rio, acho que fica mais visível isso, que é um grande e um menor. Essa casa de show, o Tokyo Dome City Hall, é nessa mesma ideia. E o Utagassen do AKB ocorria lá. O sétimo Utagassen, que foi em 2017, né, no dia 10 de dezembro de 2017, a equipe Shirogumi, que é a equipe branca, tinha como líder a Yamamoto Sayaka. E uma coisa muito importante, os membros dessa equipe branca, né, da equipe Shirogumi, foram membros do NMB, do HKT e do STU, que era o mais novo, né, e o último grupo irmão japonês do AKB a debutar. O STU debutou em 2017 e foi seu primeiro ano também aí fazendo parte do evento. Já a equipe vermelha, a Kagumi, a capitã era a Yokoyama Yu, e aí seus membros eram, né, do AKB, do SKI e do NGT. Show? Quem vence esse ano? A Kagumi, equipe vermelha. Um ponto especial desse Utagassen do AKB foi que foi nele que ocorreu o anúncio do Produce 48, que foi a junção, né, do programa Produce 101 com, né, a franquia 48, que juntou e aí deu origem ao que a gente vai conhecer como o iZone, né, o grupo que teve a Sakura, que teve a Hitomi e a Nako como membros. Foi nesse show que teve o anúncio desse programa. E também foi um show muito interessante porque houve muitas collabs com artistas de fora. Muitos outros artistas vieram para colaborar ali com os dois grupos, branco e vermelho. E em 2018, foi o último Kohaku Utagassen do AKB. Ele ocorreu no dia 16 de dezembro de 2018, foi o seu 8º Utagassen. E a equipe Shirogumi, equipe branca, tinha como a líder a Kojima Karin, do NMB, e teve como membros integrantes do NMB, do HKT e do STU, e a Kagumi, que é a equipe vermelha, teve como a capitã Yokoyama Yu, e teve como membros integrantes do AKB, do SKI e do NGT 48. Quem vence é a equipe vermelha, a equipe Akagumi. E foi o último Utagassen que ocorreu do AKB. Eu não acho que vai voltar tão cedo o Utagassen. Muitas coisas de 2018 pra cá, né, principalmente ali em 2019, começaram a ser descontinuadas no AKB, e o Utagassen eu acho que vai ser, eu acho não, foi uma delas, né, desde 2018, 2018 foi o último evento que ocorreu, e desde então não se tem mais, muito devido ao escândalo que houve em 2019 do AKB. Eu acho que tá valendo a pena eu fazer um episódio só sobre isso, porque né, a história do AKB é muito dividida justamente por causa desse ano, e também com a questão da Covid e a reestruturação do grupo, focando só no AKB, né? Só em meninas membros do AKB, não mais englobando grupos irmãos, que era uma coisa que até 2018 era muito comum, mas que a partir dali começou a mostrar sua fraqueza, e que agora o AKB tá conseguindo se recuperar justamente por estar focando unicamente em seus membros. Mas assim, é uma história linda, são eventos, shows lindos demais. Eu vou deixar fotos lá no Instagram. Vão ver as fotos. Vou deixar foto das capitãs, fotos dos eventos, das capas dos DVDs, que são lindas. Então, assim, aproveitem, vejam. Acho que vale super a pena. É uma coisa diferente. É por isso que eu gosto de trazer muito AKB aqui. Porque é um assunto diferente, um assunto único, um assunto alegre. Eu gosto muito. O AKB me distrai muito. O AKB é muito importante pra mim nesse aspecto, então é por isso que eu trago, sabe? E então é isso, eu fiquei muito feliz delas terem participado esse ano, né, do evento, do programa, e aí eu falei, poxa, vale a pena fazer um episódio sobre o Utagassen e o AKB. E essa foi a história do AKB, tanto no programa, quanto no seu próprio Utagassen. Um dia eu espero que o AKB volte a ter seus grandes eventos, como esse Utagassen, como o Senbatsu Sansekyo, como o Jenkenpo Torneio, então assim, muitas outras coisas, mas enquanto a AKB não tem como, né, seus times, A-time, K-time, B-time, enfim, como isso não acontece, a gente vai explicando o que foram e mostrando a importância deles para hoje estarmos aqui como AKB, mas também valorizando todo o trabalho que as novas gerações, as meninas das novas gerações do AKB estão fazendo, que tá sendo maravilhoso, tá bom? Gente, é isso.
Espero que vocês tenham gostado. Não deixem de ir lá no Instagram ver. É @ElizabethMargot_. Vai ter bastante fotinho, bastante coisa maneira. E é isso. Espero que vocês tenham gostado de mais um pouquinho sobre KB. Um grande beijo. Fiquem com Deus e tchau!